amigos! Com vocês, mais uma vez, Revolução Espírita. O nosso programa está baseado neste livro, Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, que é uma pesquisa que virou livro do nosso querido Paulo Henrique, que vai responder perguntas, ou então proposições que podem ser feitas por mim ou por você. Pensa nisso, hein? Paulo, hoje gostaríamos de provocar você para nos falar a respeito da inovadora moral de Allan Kardec, ou do Espiritismo, como você coloca aqui no livro. Diz que é uma inovadora moral. Por quê? É verdade, Cristina. É pouco conhecido dos próprios espíritos a revolução que foi a moral apresentada por Allan Kardec com o lançamento do seu livro. Mas moral não é tudo a mesma coisa? Hoje, na nossa sociedade, o estudo da moral ele está praticamente esquecido. A moral hoje é o sinônimo de regras de comportamento. Esse é o significado. Praticamente todo mundo pensa assim quando você usa essa palavra. Sim. O que é moral? É as regras do comportamento. E a gente pensa assim, que a pessoa tem uma boa moral e uma má moral. Isso. Então, essa palavra, podemos dizer que é em virtude mesmo da nossa sociedade ter se tornado materialista. Então, em nenhum campo do conhecimento, de forma geral, é estudada a moral. Ela não está presente nas escolas, não está presente na universidade, não está presente nem entre as crianças. Apesar de que aí a gente sabe que moral, como uma matéria acadêmica, estaria dentro da matéria filosofia, é isso? Isso, mas mesmo no campo da filosofia, ela é pouquíssimo estudada. Na época de Kardec, foi um tempo completamente diferente. E isso é fundamental para compreender o Espiritismo. Você está falando, então, que no século XIX era diferente. Exatamente. Não no seu início, quando estava ainda sob a influência do materialismo da Revolução Francesa. Mas algumas décadas depois, lá para 1830, antes do Espiritismo, a Universidade Francesa, especificamente a Sorbonne, ela deu uma guinada no estudo da moral, no estudo da psicologia. E, abandonando o materialismo, ela se tornou espiritualista. Nossa! Nós tivemos uma universidade espiritualista no campo das humanas, que teve o seu início por volta de 1830 e prevaleceu até quase o final do século. Mas a gente não pensa assim. Eu tenho certeza que você aí também não sabia disso. Isso. Agora, todos aqueles que estão nos ouvindo e que são espíritas, é fundamental recuperar o entendimento dessa questão histórica para que possamos compreender qual foi o contexto do surgimento do Espiritismo. Então, na época de Kardec, se aprendia tanto na universidade quanto nos colégios, porque os professores universitários que começaram a estudar o espiritualismo criaram manuais. E esses manuais foram adotados nos colégios franceses. Olha só. Não só para os jovens, como também para as crianças. Porque na escola normal, que era a escola de formação de professores, o espiritualismo também foi adotado como orientação. E é importante a gente saber que na época de Kardec haviam dois termos, educação e instrução. E que diferença? A diferença é o seguinte, os professores, principalmente dos menores, e depois dos jovens, eles sabiam que a escola tinha duas finalidades. Uma, oferecer a instrução, que é praticamente o que se faz hoje. A gama de conhecimentos nas várias áreas da ciência e da filosofia. Essa era uma das funções da escola. Sim. A outra era dar uma formação para o indivíduo, como cidadão, como participando de uma família, como participando das várias áreas sociais, como a própria escola, e o campo da moral. Então, havia uma matéria dedicada a isso. E essa matéria tinha o nome de ciência filosófica. Ciência filosófica. Isso, nós vamos ver que depois Kardec vai incluir o espiritismo entre as ciências filosóficas. E ele fala sempre isso. Exatamente. Tem uma frase dele que é assim, o espiritismo está entre as ciências filosóficas e tem uma consequência moral, como todas as ciências filosóficas têm. Então, só dá para entender essa frase, ela está sendo lida hoje, mas ela tem um contexto da época para poder ser compreendida. Ciência filosófica era o ramo de estudo, de pesquisa da universidade que era ensinado nas escolas e nesse campo das ciências filosóficas você aprendia
psicologia, que era o estudo da alma. Na psicologia, você aprendia as relações entre a alma e o corpo, como as duas se ligavam, o que pertencia a uma e o que pertencia a outra. Você aprendia o estudo teodiceia, estudo sobre Deus, e metafísica, que era os princípios das coisas, considerando que o universo seria formado por um princípio espiritual, um princípio material e Deus. Mas parece o espiritismo. Exatamente. Então, Kardec vai dizer o seguinte: esse estudo universitário, que era conhecido como espiritualismo racional, ou seja, vamos estudar o espiritualismo usando a razão. E você quer dizer esse racional que é sem religião, é isso? Exatamente. Eles viram o seguinte: considerando racionalmente que Deus existe, há uma relação nossa com Ele. Se Deus existe, há uma lei que Ele estabeleceu para a relação social entre os indivíduos. Então, na universidade, estudando essas coisas, poderíamos ter como consequência a compreensão de uma moral natural. Porque, que eu me lembre, com a Revolução Francesa, separou o Estado de igreja. Isso. No primeiro momento, aconteceu um radicalismo do materialismo. Mas lá para os anos 30, como falamos, cansou-se. As pessoas se cansaram do materialismo. Perceberam que ele não daria frutos, que ele construiria uma sociedade egoísta, que não seria uma circunstância adequada o desenvolvimento. O futuro seria negro. Essa é a avaliação da população e dos professores, que então disseram: olha, não podemos voltar aos dogmas religiosos, não podemos manter o materialismo, mas vamos criar um espiritualismo racional. O estudo de que o ser humano tem em si um impulso religioso e um impulso moral naturais. E o estudo disso vai permitir construir uma sociedade melhor. Então, eles estabeleceram o estudo disso nas escolas e na universidade e pensaram: precisamos levar isso para o colégio. Porque quando a população como um todo estudar isso nos colégios, nós vamos construir uma sociedade nova, porque a relação entre as pessoas vai se modificar. Foi exatamente nesse contexto que ocorreu o surgimento do espiritismo. Quer dizer, um contexto adequado, não é isso? Porque muita gente acha que o espiritismo surgiu numa hora difícil, mas parece que surgiu numa ótima hora. Segundo Kardec, as circunstâncias do surgimento do espiritismo, em função do espiritualismo estar sendo estudado na universidade e nas escolas, foi eminentemente favoráveis. Ou seja, absolutamente favoráveis. Uma circunstância única. Um pouco antes, ele teria sido abafado pelo materialismo. Mais recuado ainda, ele teria sido abafado pelo fanatismo das igrejas. Que é o que acontecia antes da Revolução. Por que nós estamos distantes disso? Porque depois do final do século, tudo isso foi abandonado. O espiritualismo foi esquecido e a universidade voltou a se tornar completamente materialista. Então, agora, eu vou fazer uma pergunta que você vai responder depois do nosso intervalo. Pois não. Como é que ficou o Brasil em relação a isso? Porque o Brasil tinha um contato forte com a França. Tá bom? Daqui a pouco a gente Daqui a pouco ele volta. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.